Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de hoje, e esse culto foi organizado pelo Ministério de Administração, ok? Vamos iniciar lendo o que está escrito no boletim, Salmos 126, 3, todos juntos. Todo mundo tem boletim, né? Bem no começo do boletim. Vamos ler todos juntos então. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Salmo 126, 3. Próximo agora, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 126 e vamos fazer a leitura dele completo mesmo, né? Nós lemos apenas o versículo 3, mas o Salmo 126 é bastante rico na mensagem que ele traz para nós, nossos dias. Então o Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renova as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Então, que bela mensagem nos traz esse salmo, né? Em que o Senhor fez grandes coisas, Ele fez grandes coisas por nós durante todo o ano que se passou, né? 2013, e vai fazer também para o ano 2014. Vamos orar agora? Por favor, pastor. Senhor nosso Deus, que prazer estar na Tua casa, que bom encontrar com os irmãos e confiar no Senhor para tudo aquilo que nós planejamos, pensamos, mesmo aquilo que não conquistamos como gostaríamos, mas confiamos no Senhor. Assim como disse a Tua palavra, muitas vezes, ó Deus, na semeadura nós choramos, nós passamos lutas, foram dificuldades, mas o Senhor nos abençoou. Chegamos ao final do ano, celebrando com alegria muitas coisas que o Senhor nos permitiu viver e experimentar. O Senhor foi bom para nós, o Senhor cuidou das nossas vidas e ainda nos deu o privilégio de participarmos da obra do Senhor, das coisas que são do Senhor, e assim fomos abençoados por Ti. Nossa oração é de gratidão ao Senhor, de reconhecimento pela Tua divindade, pela santidade do Senhor e pela possibilidade de estarmos perto de Ti. Ainda que não mereçamos, mas o Senhor tem nos dado essa oportunidade apenas porque cremos em Cristo Jesus. Que todas as nações do mundo, que todas as pessoas tenham essa mesma oportunidade. Que nós, como Igreja Batista Ebenezer, como cristãos, seguidores de Cristo Jesus, possamos anunciar esta tão grande mensagem de salvação, de um Deus único e santo, que abre as portas para que cheguemos próximos e recebamos de Ti a Tua presença e a Tua bênção. Recebe-nos neste culto que oferecemos ao Senhor com muita alegria, contabilizando muitas coisas que fizemos e as grandes bênçãos do Senhor. Assim oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar agora o hino 25 do HCC, Tu és fiel, Senhor. Eu pediria para o Paulo, se ele pudesse vir aqui para fazer a regência desse hino conosco. A benignidade do Senhor jamais acaba e as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã.
grande é a tua fidelidade. Cantemos, tu és fiel, Senhor. Que realidade é essa mensagem que traz esse hino para as nossas vidas, né, irmãos? Convido agora o conjunto Ebenezer, o coral Ebenezer, para a primeira apresentação.
Nesse momento, a gente vai ouvir uma palavra do líder do Ministério da Administração, o irmão João Rosa. Júlio, pode colocar a apresentação aqui. Então, nós colocamos aí nessa retrospectiva, né, algumas novidades aí do que aconteceu esse ano, mas claro que além disso tem todo um trabalho de rotina, né, que o pessoal aí da administração tem feito, mas que não cabe colocar aqui, né. E para o ano que vem, a gente tem aí como meta algumas ações para a conclusão do projeto de segurança, para a gente conseguir obter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Então, como os irmãos viram, nós já temos o sistema de hidrantes funcionando, tem o alarme de incêndio também, isso já está pronto. Agora, tem alguns detalhes que faltam, mas que vão custar bastante dinheiro aí, né? Por exemplo, essas portas aqui de saída do templo, a gente tem que colocar barras antipânico
naquelas portas lá embaixo, na porta social e na porta de serviço, elas têm que abrir para fora também com barra antipânico. Isso aí também é exigência do Corpo de Bombeiros. Essa porta que eu estou chamando de porta de serviço no corredor, nós vamos ter que fazer uma nova naquele hall do templo antigo, porque ali onde está hoje a porta é onde vai ser o elevador futuramente. Então, com essas ações, a gente vai poder chamar os bombeiros para eles fazerem uma vistoria e emitirem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é necessário para a gente poder dar andamento na parte da prefeitura, que tem a questão da regularização e também a questão do projeto de acessibilidade, para a gente poder ter o alvará de funcionamento da igreja. Então, são essas ações para o ano que vem. A gente não vai fazer também a parte de elevador ainda no ano que vem, porque isso vai depender da prefeitura aprovar o projeto e da gente também ter os recursos para isso, né? Então vamos ver se de 2014 a gente consegue concluir essa parte dos bombeiros. Então, é isso. Obrigado, irmão. Chegou o momento agora da entrega dos dízimos e ofertas. Vamos cantar em pé? É o hino do HCC, número 32. Paulo, por favor. Como nós ouvimos, muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. E esperamos, cremos, temos confiança de que Deus fará ainda outras maravilhas mais. Ao Deus de amor e de imensa bondade, número 32 do Inário para o Culto Cristão. Oh, Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alta clamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer. E nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos, e as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor.
pediria para o irmão José Roberto viesse aqui à frente e nos elevasse a Deus em agradecimento pelas ofertas e dízimos que foram levantados nesse momento. Bom dia, irmãos. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, ó Pai, lhe agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concede em nossas vidas, Pai. Lhe agradecemos por um ano abençoado que estamos findando, graças a Ti, pelo Teu carinho, amor e misericórdia, Senhor. E lhe entregamos em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas pelo ano novo que está chegando. Que o Senhor continue cuidando de cada um, de cada família aqui da Tua igreja, desse nosso estado, desse Brasil afora, dos nossos dirigentes. Que o Senhor esteja tocando no coração dos nossos dirigentes, Pai, que o caminho e a vitória está em Cristo Jesus. Agradecemos pelo momento que o Senhor nos concede de retornarmos a Ti uma pequena parte daquilo que o Senhor nos abençoa, ó Pai. Cuide de nós, dirija esse culto, Senhor, em nome de Jesus sempre, em nome do Teu Santo Espírito. Amém. 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 O coro Ebenezer agora, para essa segunda apresentação.
Vamos ouvir nesse momento a palavra, a mensagem que o pastor trará à igreja. Pastor, a palavra. Como é bom a gente continuar assim nesse clima gostoso de Natal. Ainda que tenha passado o dia 25, nós continuamos alegres no mês de dezembro, por vivermos toda a lembrança do que Jesus foi, é e será. E essa mensagem do Natal que continua sendo cantada por todos os coros da nossa igreja, foi algo assim muito especial. Também me alegro bastante nesse mês de dezembro por termos os ministérios cuidando dos cultos e quase como que apresentando um relatório dos seus serviços, trabalhos, projetos, conquistas, porque assumiram diante da igreja, diante de Deus o trabalho, se envolveram com várias pessoas e o que fizeram abençoaram as nossas vidas. Então é algo muito bom. Alguns ficam mais aparentes, outros nem tanto. O Ministério de Administração traz algumas coisas que vemos, mas a maioria das coisas que não vemos é o maior trabalho da administração. Mas nós agradecemos a Deus, porque Ele tem colocado sempre nos ministérios pessoas em quem podemos confiar como igreja e podemos depois celebrar, como estamos celebrando esses domingos, por todas essas coisas que Deus tem nos permitido viver. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 99. Fiquei pensando na administração de Deus e não quis falar exatamente como Ele faz, ainda que haja alguns textos que falem sobre isso, mas fiquei pensando nas qualidades dessa administração e achei interessante olharmos para este salmo e aprendermos algumas coisas sobre isso. É um salmo de número 99. Eu vou ler essa tradução que chama Almeida século 21. É um pouquinho diferente, mas também nos faz entender muito bem a palavra de Deus. Diz assim: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Louvem teu grande e tremendo nome, pois tu és santo. És Rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade, executas juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do estrado dos seus pés, pois Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes desde a coluna de nuvem. Eles guardavam seus testemunhos e os estatutos que lhes tinha dado. Senhor nosso Deus, Tu os ouviste, foste para eles um Deus perdoador, ainda que os punisse por seus atos. Exaltai o Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Graças a Deus por essa palavra. Eu queria que nós pensássemos nisso como um modelo para tudo que nós precisamos cuidar. Que algumas coisas parecem simples, mas são tão importantes. Eu penso que um trabalho que muitas pessoas amam e outras têm muita dificuldade, por exemplo, é cuidar de crianças. Mas que grande responsabilidade é. Mesmo que seja para sentar com elas e brincar, que responsabilidade, né? Outras coisas, como a administração da igreja, cuidar dos recursos da igreja, projetos, são coisas de muita responsabilidade, envolve muitos gostos. Nós vamos pintar uma sala, se a gente fosse ouvir a opinião de cada um, nós teríamos 1 milhão de possibilidades de cores. Como selecionar isso? Como é difícil a gente estabelecer todas as coisas de uma maneira que fique bom, que todas as pessoas estejam satisfeitas, mesmo quando não é da nossa vontade, ou mesmo quando aquilo não está como nós gostaríamos.
Parece que é assim que é a administração do Senhor. Ainda que nós não concordemos com tudo que Ele faz, sempre vamos nos sentir satisfeitos. E esse é o grande propósito. Esse deve ser o nosso posicionamento, de um coração aberto para ver o que Deus está fazendo e como Deus está fazendo. Queria que você pensasse comigo em algumas qualidades que são vistas aqui no texto. Primeira qualidade é de quem? De quem é Deus, da sua divindade, a qualidade da divindade de Deus. Quando você vê esse texto, irmãos, como é interessante e bom, começa dizendo: o Senhor reina. O Senhor é sempre um título que dá a ideia de posse ou de governo, que já exalta e diferencia. Então não é apenas há um Deus que reina, mas é o Senhor que reina. E o fato de reinar já implica também neste governo. Então é um título e a sua condição, é Ele quem reina. E porque é justamente Ele quem reina, aí o texto continua dizendo: então tremam os povos. Porque Deus não vai tratar as coisas com corrupção, com jeitinhos, mas Ele vai tratar de um jeito em que as pessoas vão perceber o seu governo, a sua divindade. E isso vai ficar tão evidente, então, que vai trazer essa reação do tremor entre as pessoas e os povos. E normalmente, quando no livro dos Salmos, que tratam bem do povo judaico, quando existem algumas afirmações com relação a Israel, a Jacó, a Sião, está ligado mais realmente ao povo judeu, aos hebreus. E quando falam os povos, então aí principalmente se diz dos gentios, aqueles que não são os judeus. O texto ainda continua dizendo sobre essa qualidade da divindade de Deus, dizendo que Ele está entronizado sobre os querubins. É interessante que a arca que foi estabelecida, a arca tinha querubins sobre a arca, então mostrando que aquilo que estava embaixo dos querubins era muito santo. E os querubins têm essa qualidade de preservar a santidade, ou de trabalhar pela santidade, que não se misture, que não se torne banal, que não se torne impuro, nem sujo. Então os querubins eles existem e trabalham pela santidade. Mas você vê que Deus está sobre os querubins e não por baixo deles. Então, além de mostrar Deus como algo superior aos querubins, o que para nós é bastante óbvio, mas o texto faz questão de mostrar isso, os querubins ainda estão ligados a Deus porque eles estão preservando a santidade de Deus. Não que Ele precise disso, mas eles estão ali justamente para que outras pessoas ou os outros seres percebam essa santidade de Deus e que eles estão presentes. E novamente estremeça a terra. Assim nós vemos a qualidade da divindade de Deus. Eu sei que é difícil a gente imaginar algumas coisas, mas quando olhamos textos assim, e eu fico imaginando cada um desses pedacinhos, e tento criar as imagens do que o texto está dizendo, as coisas se tornam um pouco diferentes do que aquele Deus que a gente ora quando a situação está ruim. Ó Deus, o Senhor precisa dar um jeito nas coisas, né? Quando a gente está com pressa de resolver alguma coisa, está muito aflito, a gente ora para um Deus parece que um pouco mais próximo a nós, alguém que está do nosso lado, um amigo que nos socorre. Mas esquecemos que Deus também é exatamente esse ser divino com todas essas qualidades. E é bom restaurarmos isso. O verso 2 continua dizendo que Ele é grande em Sião. E a ideia de Sião é a ideia do povo de Israel, principalmente a cidade santa, Jerusalém, onde foi colocado o templo. E essa ideia de Sião é a parte espiritual dessa cidade, e não apenas ali os seus muros ou as suas construções, mas o fato de que ali havia um acesso e ali havia a presença de Deus. Que coisa boa é a gente ver que Deus se tornou um Deus acessível. Deus é grande em Sião, e quando eles iam até Jerusalém para se encontrar com Deus, eles não iam para se encontrar com a construção, como acontece com os deuses pagãos, ou como acontece com muitas religiões que se dizem cristãs. Eles vão até o lugar, e aquele lugar é santo, e aquelas coisas são santas, e as pessoas querem tocar, elas querem olhar, e elas se emocionam com aquelas coisas que estão lá.
Mas o texto ensina-nos que Sião é aquela cidade, aquele lugar onde está Deus. Então não havia algo para se olhar ou se tocar como se aquilo representasse a santidade de Deus ou a pessoa encontrasse ali a santidade de Deus. A representatividade estava no lugar santo dos santos, a arca de Deus, mas que não era para ser tocada, não era para ser vista, porque Deus estava lá e as pessoas criam na presença de Deus mais do que na arca. A arca apenas nos lembrava que Deus está presente. Isso para mim é muito especial, porque quando nós vimos aqui para a igreja, não é o púlpito que é santo, nem o lugar, nem a cadeira, nem as paredes, mas na verdade a santidade está muito mais naquele que está dentro de nós, na igreja, na nossa reunião, naquilo que fazemos ao Senhor, naquilo que Deus faz por nós, do que exatamente no lugar. Nós santificamos este lugar para que aqui não seja feita outra coisa a não ser o nosso culto ao Senhor. Mas é diferente. Nós não achamos que Deus está mais aqui do que Ele poderia estar conosco lá no nosso quarto, quando nós o buscamos. Então Sião tem essa representatividade de que Deus se mostrou presente. Naquela época eles não tinham a ideia como nós temos hoje, da presença de Deus completa e oportuna lá dentro do nosso quarto. E eles precisavam ir até lá para ter aquela convicção que Deus estava presente. E se eu quero me encontrar com Deus, se eu quero oferecer um culto ao Senhor, lá é o lugar certo. Mas não exatamente a construção, mas lá representava a presença de Deus. Deus realmente estava lá e eles se encontravam. O sacerdote, com o seu trabalho para com as pessoas, era o representante de Deus. Então era um homem especial para eles, mas tocar no sacerdote não lhes proporcionava santidade. Receber a bênção do sacerdote não significava então que Deus iria se mover em função daquele poder que saía dos seus dedos, mas ao contrário, a responsabilidade como sacerdote era algo muito importante. E a responsabilidade que tinha o sacerdote era de representar bem, e nós vamos continuar vendo isso, você vai ver um pouquinho mais no texto. Então, ir até aquela cidade e saber que Deus se manifestava, e ali era evidente a presença de Deus, e principalmente as alianças que Deus tinha feito estavam registradas ali. E andar por ali e saber que aquelas coisas todas aconteceram, os lembrava: Deus cumpre a sua aliança. Então, andar em Jerusalém era pensar em Sião, na presença espiritual de Deus. E o Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Então, ainda que os povos tenham deuses, tenham manifestações, Deus está acima deles. Louvem teu grande e tremendo nome, pois tu és santo. Ele fecha esses 3 primeiros versículos falando sobre a santidade de Deus. Essa é a qualidade de Deus. Se nós fôssemos resumir as qualidades de Deus, geralmente resumimos em amor. Porque a manifestação de Deus a nosso favor é muito grande nesse amor. Mas como é interessante que quando as pessoas estão se relacionando com Deus, e quando vemos que as pessoas estão amando profundamente e aproveitando o amor de Deus e não dispensando o amor de Deus, elas se encontram com a santidade de Deus. E isso torna-se mais evidente do que o amor de Deus. Falamos sobre a qualidade da divindade de Deus, e agora quero falar sobre a qualidade do seu reinado, do seu governo, ou como disse, da sua administração. Quando nós vemos a partir do verso 4, és rei poderoso, continua afirmando então que é Ele quem governa, é Ele quem administra, é Ele quem estabelece leis, é Ele quem estabelece, quem faz o julgamento, é Ele quem faz a administração, porque cabe ao rei fazer todas essas coisas. Mas Ele não é apenas um rei entre outros, mas é o rei poderoso, que ama a justiça e estabelece a equidade. Justiça e equidade estão bem próximas uma da outra, mas a ideia de equidade ou da igualdade, para mim fica bem mais evidente quando eu penso na ideia de retidão.
Ou seja, que Deus não vai se perder nos caminhos, mas Ele vai andar reto ao propósito que Ele tem. Um pouco diferente da gente, que a gente gostaria de acertar mais, mas muitas vezes nós erramos. O apóstolo Paulo, com todo o seu conhecimento sobre Deus, com toda a vida cristã e as experiências que ele tinha de Deus, ele afirma então que ele não tinha acertado ainda todas as coisas. Ele diz que havia muitas coisas a serem melhoradas. Ele mesmo afirma que não faz todas as coisas que gostaria, mas justo o que ele não gostaria, ele acaba fazendo. E nós vemos que é diferente de Deus, porque essa equidade, a retidão de Deus, Ele é sempre igual, Ele não muda, Ele não se perde. Isso é um dos grandes atributos de Deus. Significa que o que Ele prometeu, Ele cumpre, que Ele não tem variações. Ele não é como a gente, que um dia está de bom humor, outro dia está de mau humor, que um dia pode contar, outro dia não pode contar, que um dia está mais jovem e vigoroso, outro dia já não está tão jovem, já suas forças estão diminuídas. Deus não é assim, Ele é sempre o mesmo, com a sua santidade, o seu poder, o seu amor, a sua retidão. E aqui Deus mostra-se dessa maneira. Essa é a administração de Deus, com justiça e equidade. Mas eu queria lembrar uma coisa muito, muito importante. Deus é condenado muitas vezes pelos homens. Apesar da sua divindade, da sua santidade, Ele é condenado. Lembro muito daquela pergunta no 11 de setembro, quando perguntaram onde está Deus, por causa daquilo que aconteceu. Com certeza essa pergunta vem à mente de todos que passam por tragédias, grandes tribulações, dores profundas. A pergunta é essa, mas onde está Deus? E isso acaba sendo uma condenação. Deus não estava aqui para fazer aquilo que eu acho que deveria ter sido feito. Nós condenamos Deus com isso. Então, quando Deus diz que Deus ama a justiça e que Ele é justo, é porque nós não entendemos qual é o plano dele, qual é o plano de retidão, para onde ele está indo. E nós queremos que Deus saia do seu caminho e venha até nós, no nosso caminho. Mas é interessante que isso não faz bem. Sabemos que no relacionamento entre pais e filhos, mesmo quando o filho quer algumas coisas, nós temos que ser firmes e dizer isso não, porque isso está errado, isso faz mal para você. E nós temos que ser firmes. E temos que ser iguais, só que a gente não consegue. Um dia a gente acaba cedendo. Certas coisas que fazemos para um filho, nós não conseguimos fazer para outro. Nós temos muitas variações. Mas Deus não é assim. Ele permanece no seu propósito, por isso Ele é justo. Porque Ele é sempre assim. E o que Ele diz que é certo, continua sendo certo por toda a eternidade. Nós é que queremos torcer Deus, mas quando andamos e conhecemos a Deus no que Ele quer e no que Ele acha certo, então nós vemos o quanto Ele é justo. Esse é o governo de Deus, essa é a administração de Deus, que é um rei poderoso, que ama a justiça e estabelece a equidade. E agora duas outras palavras que expressam a mesma coisa. Então executas o juízo e a justiça em Jacó, que é justamente o povo de Israel. E assim Deus continua administrando e exercendo a legislação, a justiça. Aqui está um Deus que não muda. É muito diferente das nossas vidas e de qualquer outro Deus. Então nós vemos um Deus completamente superior, completamente soberano, único. Não há alguém assim como Deus. Exaltai o Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos diante do estrado dos seus pés, pois Ele é santo. O estrado dos pés é aquele banquinho que fica na frente do trono. Então há um grande trono, e porque geralmente é muito grande, então fica muito alto e ficaria feio um rei com as perninhas balançando assim, né? Então eles colocavam um estrado para que ele colocasse os seus pés, apoiasse, descansasse e ainda ficasse numa posição de poder, de status. E alguns estudiosos dizem que a ideia desse escabelo, né? O estrado dos pés, seria, para os judeus, seria a cidade de Jerusalém, porque o trono de Deus está nos céus, mas o escabelo dos seus pés está ali em Jerusalém. Então eles iam até lá para encontrar-se com Deus. E essa ideia ainda de Deus
de como Deus se torna acessível. Isso continua sendo interessante e Deus continua mostrando isso. Apesar dessa grandeza de Deus, há acessibilidade. Mas o salmista sabe muito bem que essa acessibilidade é bom ser lembrada, que nós não vamos lá e falar assim: Senhor, chega mais para lá no seu trono, vamos bater um papo aqui, né? Não é bem assim. Mas ele lembra de Deus santo e poderoso, sentado no trono, mas acessível. Podemos ir até diante dele, falar com ele, mas vamos ali, né? No escabelo dos seus pés, né? No estrato que está aos seus pés. Pois ele é santo. Há uma diferença muito, muito grande entre as nossas vidas e a santidade de Deus. Quero falar sobre uma outra qualidade, a qualidade dos seus representantes. A partir do verso 6, Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que invocavam o seu nome. O salmista faz questão de destacar pessoas muito importantes para o povo de Israel e mostrar que estas pessoas eram pessoas espetaculares e eles estavam entre os seus representantes. Então não podia ser qualquer pessoa, mas quando ele cita essas pessoas, então o povo de Israel lembra muito bem quem eram. Então, essas pessoas eram boas representantes de Deus, de sua divindade, de sua equidade e de sua santidade. E eles lembravam então, é verdade, olha como Deus era, olha como Deus fez, olha quem é Deus, a qualidade dos seus representantes. Continua dizendo no verso 6, eles clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. A acessibilidade de Deus, eram pessoas idôneas, capazes, que representavam muito bem quem era Deus, o governo de Deus, mas o Deus acessível, porque eles clamavam e Ele os ouvia. Um Deus sempre acessível. Falava-lhes desde a coluna de nuvem, que nós lembramos no deserto, aquela coluna que ia durante o dia, e Deus mostrava a direção para onde deveriam ir. Eles guardavam seus testemunhos e os estatutos que lhes tinha dado. Assim, eles eram bons representantes e servem-nos como modelo. Se nós entendemos que a graça de Cristo Jesus nos trouxe um novo tempo, e que agora o sacerdócio é um sacerdócio universal, ou seja, todos os que creem em Jesus são sacerdotes e devem representar bem a Deus. Aqui está um modelo para as nossas vidas, de quem ou como devemos ser. Eu acho difícil que eles olhem e falem assim, vamos colocar algumas pessoas como exemplo. Olha, dá para ver aqui Moisés, dá para ver Arão, dá para ver Samuel, pastor Wagner, olha só, todos com a mesma qualidade. Acho difícil que se possa fazer isso, mas esse deveria ser o nosso ideal. Pessoas que representassem bem a Deus, não só eu, mas cada um de nós. Esse é o modelo para as nossas vidas. E eles representavam Deus na sua divindade, representavam Deus no seu governo, na sua administração. Eles conseguiram representar muito bem isso. Por isso o salmista está falando deles. E nós devemos trabalhar muito para isso, para que alguém veja isso em nós. Não para que sejamos exaltados, mas para que eles sejam abençoados. O salmista está falando para o povo de Israel, para que eles tenham segurança em quem é Deus e como eles se devem portar diante de Deus. E ele está dizendo, lembrem-se desses homens que os representaram, ou que representaram Deus a vocês. Eles eram modelos. Percebam como eles nos abençoaram, como eles cuidaram bem de nós, como eles trabalharam bem para mostrar quem era Deus. E é assim que as pessoas precisam olhar para nós. Senão nós representamos bem a nossa igreja. Veja só como ele é um bom batista. Mas isso não vai trazer às pessoas salvação, não vai proporcionar que as pessoas tenham contato com Deus, porque você percebe que por estas vidas eles perceberam a acessibilidade de Deus. Eles perceberam, é possível que nós estejamos alinhados com o propósito de Deus. Escute Moisés, escute Arão, escute Samuel, e nós vamos estar alinhados com a vontade de Deus. E alguém precisa dizer o seu nome, escute essa pessoa, porque aí nós vamos estar alinhados com a vontade de Deus. Precisamos ser esses representantes de Deus.
E as pessoas precisam ouvir mais do que elas têm ouvido sobre Deus. Precisa vir de nós, porque da televisão não vai vir isso. A televisão trabalha por audiência e por recursos. Mas nós estamos trabalhando para apresentar quem é Deus, a sua divindade e a sua administração, o seu governo. Então nós nos apresentamos de uma maneira diferente. Aqui há um modelo muito bom para as nossas vidas, de como Deus está acessível, mas ainda continua sendo Deus. A conclusão está no verso 9: exaltai o Senhor nosso Deus e adorai no seu santo nome, pois o Senhor nosso Deus é santo. Irmãos, depois de vermos essas qualidades de Deus, de vermos essa mensagem que está no versículo 8, eu acabei pulando, mas eu queria fechar bem rapidamente. A mensagem que está no versículo 8 diz assim: o Senhor nosso Deus, tu ouviste e foste para eles um Deus perdoador. Olha a qualidade dessa mensagem, que é possível que o homem se achegue até Deus, porque com o pecado nós não podemos chegar perto de um Deus tão santo assim. Não é possível um relacionamento, mas porque Deus é um Deus perdoador, então Ele está sempre acessível, porque Ele mesmo vai perdoar o nosso pecado. Então nós podemos chegar até Deus. Então a conclusão só pode ser essa: exultai o Senhor, glorificar a Deus, porque não existe um Deus como esse, santo, reto, justo, perdoador e acessível. Que Deus nós temos, que modelo de administração para as nossas vidas, que devemos pegar essas qualidades e trabalhar em nossas vidas essas qualidades, para sermos bons representantes, para sermos justos também, para sermos santos e não misturados ao mundo, nem andarmos nessas opções de corrupção que o mundo tem colocado, mas andarmos nessa grande satisfação com Deus. Exultem ao Senhor nosso Deus. Nosso Deus não é apenas o Deus lá de Israel, como eles estavam dizendo aqui, mas hoje nós podemos dizer nosso Deus. Que Deus bom, que graça grande que chega até as nossas vidas. Adorai no seu santo monte. Esse adorai no seu santo monte diz uma coisa importante para mim, que na verdade não é a ideia de que eu preciso ir até Jerusalém para adorar ao Senhor, mas como a ideia de Sião, da espiritualidade de Deus estava representada ali, significa que eu preciso continuar adorando Deus em santidade. Não posso simplesmente fazer qualquer coisa e apenas dizer: bom, mas esse é o meu louvor ao Senhor, essa é a minha adoração ao Senhor. Ainda que eu trabalhe meus dons e talentos e diga assim, estou adorando a Deus, eu preciso lembrar da santidade de Deus e também preciso santificar meus dons e talentos ao Senhor, para que a exaltação a Deus realmente seja algo que chegue ou que valorize Deus também com as mesmas qualidades. E conclui então: pois o Senhor, o nosso Deus, é santo, não há outro Deus. Irmãos, Deus é digno do nosso louvor. Que bênção poder crer e usufruir dessa santidade de Deus. Se eu fizesse um estudo, eu gostaria muito de fazer isso um dia, pegar um mês e durante 5 domingos estudar a santidade de Deus e falar profundamente, fazemos um congresso sobre a santidade de Deus. Nós veríamos o quanto estamos distantes de Deus, o quanto seria impossível nos aproximarmos de Deus, fazemos uma oração apenas. Mas nós percebemos por isso o tamanho da graça de Deus, que nos proporciona hoje, lá no nosso quarto ou aqui na igreja, fecharmos nossos olhos e buscarmos a Deus, e temos certeza que fomos ouvidos. Não há Deus como esse. Que esse modelo esteja nas nossas vidas e que lembremos sempre desta santidade e ao mesmo tempo desta grande graça que nos alcançou. Deus seja louvado. Amém. Vamos terminar o nosso culto com uma oração. Eu pediria que todo mundo se levantasse, ficasse em pé, e eu convocaria o nosso irmão Leonardo, que está presente hoje aqui conosco, né? O nosso administrador, que ele viesse aqui e fizesse essa oração, terminando essa mensagem que o pastor acabou de fazer. Okay?
Vamos orar então, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, que está acima de tudo e todos, mas está aqui agora, disposto a ouvir a oração da tua igreja. Louvado seja o teu nome, muito obrigado por tamanho privilégio, por tamanha graça, porque o Senhor desejou nos ouvir. E como o coral cantou aqui hoje, o Senhor desejou que nós fôssemos teus amigos. O Senhor quis assim. Obrigado, Pai. Graças te damos, e que sempre até o fim da nossa vida, nossa existência e nessa terra e por toda a eternidade no céu, cantemos glórias eternas ao Deus Santo, poderoso, que tanto amou, que tanto teve misericórdia. Obrigado por este culto, Senhor. Obrigado pela palavra manifestada. Obrigado pelos louvores, pelos hinos. Continua com a tua igreja nos trabalhos agora, de estudo, escola bíblica, Pai. Continua com os irmãos em todo este dia. E em todas as coisas te damos graças, porque somos mais que vencedores naquele que nos amou. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Agora passamos à abertura da escola dominical. Não sei quem que vai fazer. Timóteo, é você?